Bem-vindos ao Geração 2030, o programa que liga você aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui, ideias ganham força, ações se conectam e juntos construímos um futuro melhor. O programa Geração 2030 é uma realização da Enactus UEM, projeto de extensão que faz parte de uma organização estudantil mundial sem fins lucrativos, que promove projetos de caráter empreendedor social desenvolvidos por estudantes do ensino superior. A Enactus é ligada ao Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM, coordenado pela professora doutora Leila Pessoa da Costa. Geração 2030, sua voz pelo amanhã. Sintonize, reflita e faça parte dessa transformação. Então, olá ouvintes, eu sou o Vitor e está começando mais um episódio do Geração 2030. E seguimos mergulhando na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hoje nós vamos explorar um tema urgente e inspirador, a ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis. Você sabia que o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo? São mais de 63 bilhões desperdiçados por ano e, de acordo com a ONU, 1/3 dos alimentos produzidos são descartados. E para discutir exatamente esse desafio, nós convidamos hoje 2 exemplos de inspiração e impacto, o projeto Motirô, da Enactus UEM, que está atuando com educação ambiental nas escolas públicas, e também a Beckhauser, empresa paranaense referência em inovação, sustentabilidade, de tecnologia para o manejo e contenção de bovinos. E antes de entrar nessa conversa, queria convidar vocês, Mariana Solete Beckhauser e Amanda Frati, para se apresentarem rapidinho. Então, por favor, contem para mim quem são vocês, o que fazem, o que motiva vocês a trabalhar com o que vocês trabalham. Pode começar, Mari. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a Mariana, como já apresentado, eu sou hoje CEO da Beckhauser. Daqui a pouco eu conto um pouquinho mais sobre a Beckhauser também, mas eu sou comunicadora de formação, formei em Relações Públicas na UEL, faz um tempinho já, e escolhi fazer uma jornada dentro da empresa da família, entrei pela área de comunicação e hoje eu faço a gestão do negócio. Muito legal. Você, Amanda? Boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou graduanda da UEM no curso de Bioquímica e entrei na Enactus no ano de 2024, faz 1 ano e 3 meses que faço parte do time, vivi essa história com a Enactus, fui diretora de projetos, volta desse 1 ano também, e hoje estou aqui para representar o Motirô, esse projeto lindo do nosso time. Muito bom, muito obrigado pela apresentação de vocês, agradeço já inicialmente a presença. E sem mais delongas, vamos começar então conhecendo um pouco mais da Beckhauser. Queria que a Mariana explicasse pra gente o que exatamente vocês fazem, o que vocês trabalham, serviços, produtos, aonde atuam, conta pra gente. Bom, a Beckhauser começou na década de 70, em 1970, e como você já disse, né, a gente trabalha com contenção de bovinos, mas que bicho é esse, né? Para quem não é da área, às vezes a gente fala contenção de bovinos, mas o que é? Manejo, todo animal de produção, no nosso caso a gente trabalha com bovinos, mas serve para, né, todos os animais, eles precisam de manejos sanitários, cuidados genéticos, né? Tem um monte de tecnologia, a inseminação artificial é super difundido, mas tem várias outras tecnologias. E esses animais precisam ser contidos para que o manejo seja feito com segurança, tanto para eles quanto para as pessoas que estão trabalhando. E o que a gente faz são máquinas que fazem essa contenção do animal. Então, mais ou menos assim, para ficar uma imagem fácil para quem está ouvindo aí, antigamente se usava o laço, né, do peão, que todo mundo já viu em alguma coisa, derruba o animal com o laço e vai aplicar uma vacina ou fazer um curativo. O que a gente faz é para evitar esse uso do laço, que é um manejo agressivo, e permitir que os animais sejam contidos com segurança e de uma forma confortável, que respeite as normativas de bem-estar animal. Muito legal. É isso, a gente é uma fábrica. Na prática, é uma fábrica de equipamento e a gente desenvolve e difunde tecnologia para ajudar a pecuária a fazer uma carne de melhor qualidade que respeite bem-estar animal, humano e olhando muito também para a questão do equilíbrio com a natureza na produção. Uhum. Hoje em dia o campo de atuação de vocês é aqui em Maringá só ou até se expande como? A gente está em Maringá desde 2020, nós nascemos em Paranavaí, aqui pertinho,
E a gente mudou a fábrica para cá em 2020 por uma série de questões, logística, suprimentos, enfim. Mas a nossa área de atuação, nosso cliente mesmo, tá onde está o boi. Então, imagina que a pecuária é a única atividade que está em 100% dos municípios do Brasil. Então, em todo lugar pode ter. Mas quanto mais boi, mais atuação a gente tem. Mato Grosso é o nosso principal mercado no Brasil, mas a gente exporta também para o Paraguai, Argentina, Bolívia e Panamá. A gente tem parceiros distribuidores fixos, e daí tem outros países. Colômbia, a gente tem um volume razoável, mas não tem um parceiro ainda, e tem outras exportações mais esporádicas. Muito legal, muito interessante. E a gente aqui já percebe, reconhece, é muito fácil perceber que a Beckhauser está constantemente em prêmios de inovação, de selo social. Eu vi que vocês ganharam o prêmio do Sebrae, do SESI há um tempo, até aqui os prêmios municipais de Maringá. E eu queria entender qual que é o trabalho de vocês para estar recebendo essas premiações e como que a Beckhauser enxerga e trabalha justamente com a parte da ODS 12, né? A parte do consumo e produção responsáveis. A gente olha muito tanto para fora quanto para dentro, né? Então, vem na história da Beckhauser já desde a década de 90, a gente trouxe esse olhar para o bem-estar animal. A gente entendeu que o animal também era nosso cliente. É ele que veste o equipamento, que entra no nosso equipamento. Então, a gente começou a estudar e fazer parcerias com a academia para entender o comportamento. E aí passa por uma série de questões, por exemplo, que ruído que incomoda o boi. Então, a gente tem que olhar para o desenvolvimento de materiais que permitam a gente ter um ruído menor. E nessa mesma época, a gente começa a olhar também para a questão ambiental. Então, quando a gente fala em consumo e produção responsável, lá em 93, eu vou contar uma história, meu pai que sempre conta. Eu era uma moleca, ainda nem estava na empresa nessa época, né? Mas meu pai estava fazendo uma pós-graduação em marketing, fazendo um trabalho de conclusão de curso dentro da empresa. Eles estavam lá no Pontos Fortes, Fracos, Ameaças, Oportunidades, e estava lá madeira. Os equipamentos eram 100% fabricados em madeira na época, originalmente, inclusive, chamados de tronco de contenção. Hoje muita gente ainda chama assim, a gente deixou de usar a palavra tronco, porque a gente entende que já não remete ao que a gente faz, porque são máquinas, tem muita tecnologia embarcada, e o tronco remete muito à madeira ainda, né, ao manejo mais rústico, enfim. Mas o meu irmão, que devia ter uns 10 anos, perto de 10, entrou na sala e viu lá. E aí meu pai disse que ele perguntou assim: pai, quantas árvores teve que derrubar hoje para fazer tronco? E aí ele disse que nesse dia ele tomou a decisão de que ele ia sair da madeira, e começou aí uma jornada. Então, já na década de 90 a gente lançou o primeiro equipamento do mercado em aço, e depois, como eu falei, a gente hoje é uma indústria metal-mecânica, nossa estrutura é toda em aço, e a gente passou a usar polímero no lugar da madeira. Depois de alguns anos, foi uma mudança gradativa, mas assim, é uma mudança. A gente se identifica muito pela inovação, né? Você falou dos prêmios de inovação, a gente ficou entre as 3 médias indústrias classificadas como maior inovação do Brasil, justamente nesse olhar do impacto para a sustentabilidade, com um dos nossos projetos há 2 anos atrás. Então, a gente se coloca muito nesse lugar de inovar e acaba puxando uma tendência dentro do segmento. Então, a gente saiu completamente da madeira desde 2016, a gente não usa mais absolutamente nada de madeira, né? Só aço e polímero, e o polímero é uma parte reciclável, a gente mesmo remoe as placas e uma parte é reciclada, então a gente usa de volta no nosso próprio processo ou destina para outros tipos de uso também. E isso acabou virando uma tendência no segmento. Hoje, a maioria das fábricas de equipamentos de contenção, muitas ainda usam madeira também, mas já tem uma linha com polímero. Então, esse é um exemplo olhando, né, para fora e como a gente traz para dentro. E aí, quando a gente veio para Maringá, que a gente pilotou esse projeto da planta fabril nova, a gente olhou muito para a questão do impacto dentro da nossa produção. Então, a gente usa captação de água de chuva para o nosso processo de tratamento das peças e pintura, a gente usa energia solar. Implantamos no começo uma parte, a gente mediu e agora a gente está com 100%, já há 2 anos que a gente está com 100% do nosso consumo coberto com energia solar. Desde assim, coisas de impactos maiores como esses, até coisas mínimas como ninguém usa copo descartável na fábrica. É simples, eu falo que é um exemplo bobo, mas a gente foi olhar, a gente consumia 5.000 copos descartáveis por mês, numa empresa que tem 80 pessoas e nem todos ficam na base, então são 600 pessoas trabalhando. É um volume grande que vira lixo desnecessariamente. Então, assim, é uma boa prática simples, mas que vai para casa do colaborador. Já tem gente que levou o copinho, a gente dá um copinho de silicone
portátil que cada um põe seu nome e carrega lá. Aí já tem gente que, eu levei meu filho, passou a levar para a escola, aí eu trago a minha garrafinha. Então a gente acaba incentivando também as pessoas, né? Tem um trabalho de educação junto com as práticas sempre. Eu acabei de lembrar de algo muito interessante, inclusive, e muito, muito legal você reforçar os pequenos detalhes, porque eu acho que é o que começa a fazer a diferença, né? E fica uma curiosidade, não sei nem se a Amanda sabia, mas que a Mariana foi premiada no Prêmio Forbes Mulheres do Agro, né? Na Top 100, inclusive, e como o pessoal costuma falar, né? As lideranças que estão moldando a visão da empresa, o jeito que a gente trabalha. Então eu acho que nada mais justo do que ter você aqui representando e mostrando por que, de fato, a Beckhauser está no lugar que chegou e está com os prêmios que recebe, né? Muito parabéns. Muito bom ver a trajetória de vocês sempre. Obrigada. Mudando um pouquinho agora para conversarmos um pouco mais sobre o Motirô agora, vou fazer umas perguntas para a Amanda. Queria entender um pouco mais sobre o que é o projeto, como surgiu, o que vocês fazem exatamente com as crianças. Certo. O Motirô, então, ele é um projeto dentro da Enactus. A Enactus, contextualizando um pouco, é uma organização estudantil feita por estudantes que busca desenvolver projetos inovadores e que tenham um caráter social, ambiental e que retornem à comunidade, a nossa comunidade em volta de nós, benefícios e ajude com problemáticas e dores quaisquer que a comunidade tenha. Então, em 2018, a Enactus da UEM, o time Enactus UEM, surgiu com uma ideia de desenvolver o projeto Motirô, que trabalha com educação ambiental para crianças do ensino fundamental, ensino fundamental 1, principalmente na região de Maringá. Escolas públicas, escolas particulares, na região de Maringá e Sarandi, que é a nossa cidade aqui do lado. Então, o Motirô, ele nasce exatamente para trabalhar essa educação ambiental, trazer isso que a Mariana falou, de ensinar boas práticas no cotidiano e trazer isso. E a gente está pensando principalmente nas crianças, porque é a nossa próxima geração. Então, são as pessoas que vão trabalhar e vão preservar o mundo que a gente está cuidando hoje. Então, se a próxima geração tiver essa consciência e não cometer os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás, o mundo vai prosperar muito mais e o meio ambiente vai se tornar cada vez melhor. Então, é essa ideia de trazer educação ambiental para as crianças, buscando educar e incentivar uma nova geração nesse impacto social e ambiental. Posso pegar um gancho na fala da Amanda? Para mim é muito legal essa fala das gerações, né? E a gente vê, eu que já estou um tempo acompanhando o mercado, a gente vê uma mudança de geração na gestão já dos negócios pecuários. Já tem uma diferença, né? Para os mais antigos para agora, mas a turma que está vindo, né? A moçada mais nova, principalmente, consegue imprimir. Eu sempre falo que a gente é do pequeno, mas cada um de nós como consumidor tem poder de influenciar as cadeias produtivas. Então, eu estou numa cadeia produtiva, tanto a indústria, mas a pecuária, que muitas vezes é associada com coisas ruins, com desmatamento, e é isso. Eu não posso olhar para o cara que fazia isso há 30, 40 anos atrás e dizer fazia errado. Eram as ferramentas que tinham, quem usava o laço lá, era a ferramenta que tinha, era o jeito que se sabia fazer, era a consciência que se tinha. Agora, hoje, com a consciência de hoje, a gente fazer igual fazia lá atrás não dá mais. E aí, quando o consumidor cobra isso, é ele que traz essa pressão positiva para a indústria, que tem que se adaptar, e a indústria leva isso para o campo. Então, assim, a gente vê um crescimento das boas práticas, desse olhar para o bem-estar animal, do cuidado com as pessoas no campo, do preservar, que já não é mais só sustentabilidade, a gente precisa regenerar muitas vezes, né? E a pecuária é uma das atividades que tem, enfim, diversos estudos da Embrapa riquíssimos de dados que mostram como a gente devolve para o meio ambiente. Então, se você trabalhar adubação de pastagem, então como que a gente trabalha essa conscientização, desde quem produz até quem consome, para a gente, através das nossas escolhas diárias, poder cada um gerar um impacto exemplo, positivo, né? E fazer o que você falou, que as próximas gerações possam ter um ambiente melhor e não piorado, como a gente foi fazendo ao longo de muitos anos. Exatamente. Né? Muito importante essa visão que você falou, principalmente do momento que a gente tem hoje, a gente não poder replicar o que fazia antes, mas que não necessariamente era culpa do que estava acontecendo, né? E eu queria entender, Amanda, como que é a reação das crianças frente ao trabalho que vocês fazem? Você percebe que elas aplicam, que elas aprendem, que elas veem?
Então, isso é muito legal. A gente vê toda essa evolução no mercado, na indústria, mas a gente vê também nas crianças. Essa era a parte mais legal de trabalhar com elas. A gente já teve muitos relatos de crianças, de pais das crianças, né, dos alunos, que vieram pro nosso time e falaram, meu filho falou que eu não posso jogar a casca de banana no lixo reciclável e a gente tem que fazer o adubo. Uma coisa muito legal do Motirô que eu esqueci de mencionar, a gente também fazia as composteiras nas escolas, fazia a montagem das composteiras, a capacitação dos funcionários das escolas e das próprias crianças na manutenção dessa composteira, o que significa uma compostagem, qual a importância disso, mostrar essa questão de ciclo e tudo mais. Então as crianças queriam trazer isso para a própria casa. E os pais falavam, meu Deus, agora eu vou ter que montar uma composteira. Mas os pais relataram de que tinham mudanças de hábitos e mudanças de vida pelos ensinamentos que os filhos deles de 5, 10 anos trouxeram para casa. Então, isso é muito legal, esse era todo o nosso objetivo. A gente viu o brilho das crianças mexendo na terra e voltando pro meio ambiente, voltando para a natureza, entendendo o que a gente estava falando, entendendo a importância daquilo. Então, é muito bom ver que a gente tinha um objetivo de conscientizar a próxima geração e acho que, pelo menos na nossa região, a gente conseguiu fazer isso. Só de plantar essa sementinha neles, eles vão fazer o resto do trabalho e vão continuar perpetuando essa mensagem. E aproveitando que você falou do olhar de dever cumprido, né, de objetivo cumprido, quais são os próximos passos, então, do Motirô como projeto? Tem algum plano de expansão? O que vocês pretendem fazer a partir de agora? A ideia é que talvez seja meio clichê falar isso, mas a palavra do Motirô, a ideia do Motirô, a mensagem, né, seja divulgada cada vez mais. A gente trabalhou bastante com escolas da região de Sarandi e de Maringá, mas a gente quer expandir, a gente quer chegar para outras escolas do Paraná, outras instituições, não só escolas. A gente quer divulgar essa mensagem, essa forma, essa maneira de ensinar educação ambiental e de ensinar conscientização ambiental para as crianças, para mais pessoas, para que seja cada vez mais disseminado. Então a gente tem sim um plano de expansão no Paraná, na regiões maiores, no Paraná inteiro, quem sabe até o Brasil, para que isso fique bem disseminado. Muito legal. Muito importante saber e conseguir ouvir vocês duas falando sobre isso. Infelizmente, nosso tempo está acabando, a gente chega ao fim, mas nunca antes da gente poder ouvir de vocês uma mensagem final. Então eu queria que vocês comentassem pra gente, principalmente para os jovens que querem engajar nessas causas de impacto, que mensagem vocês podem passar para eles. Eu acho que aquilo que a Mari falou um pouquinho, às vezes a gente acha que o que a gente tá fazendo é muito pequeno e parece que não vai ter resultado e que é uma coisa muito simples e que não importa se eu fizer ou não fizer, mas faz. Cada ação, cada mensagem, cada passinho é um impacto que faz, e se você chamar outras pessoas para fazer com você, é um impacto cada vez maior. Então faça a sua parte, mesmo quando não parece que tá dando resultado, confia, seja a pessoa que você quer ser para mudar o mundo, para ter esse impacto, para conscientizar as pessoas. Cada ação é importante, então acho que essa é a minha mensagem. Exatamente, eu não diria outra coisa, se a gente acreditar, manter o que a gente sabe que está fazendo bem feito, não é porque alguém está vendo, não é porque tem um benefício em troca. Eu falo sempre isso no nosso meio para os clientes, por exemplo, né? Mas alguém vai me pagar mais pela carne que eu vou produzir porque eu tratei o animal melhor. Não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando sobre ter um amanhã. Né, sobre a gente garantir que a gente tenha próximos passos. E assim, além do parecer pequeno, eu adicionaria mesmo se o que está em volta parece te dizer que não faz diferença ou te desanimar, ou, né, às vezes uma pessoa de uma geração anterior fala, isso aí é balela, isso aí não adianta, ou, enfim, não desanimem, mantenham o otimismo, é dos otimistas que é feito o futuro. E a gente sabe que a gente tem que acreditar nos nossos valores, né, porque existem outras pessoas que têm os mesmos valores que a gente, que estão caminhando nessa mesma trajetória. Então, por exemplo, aqui você trabalha numa indústria agropecuária, eu tô trabalhando com crianças nas escolas e mesmo assim a gente tem os mesmos valores e tá caminhando com o mesmo objetivo, né? Então, se sentir sozinho, com certeza tem outras pessoas trabalhando com o mesmo objetivo, então vai fazer diferença, faça a sua diferença, que
vai dar certo. Não importa onde você estiver, sempre dá para fazer. Exato. Você pegou exatamente o gancho que eu ia falar. Áreas diferentes, mas uma missão e um propósito em comum. E a gente pode até cada vez mais entrar no propósito desse episódio, que era conversar mais sobre consumo e produção responsáveis. E eu queria também que vocês fizessem um comentário, pode ser na área de vocês, mas não se restringam a isso. Eu queria entender quais são os desafios atualmente que vocês enfrentam, que vocês enxergam sobre esse assunto aqui no Brasil. Eu acho que o principal desafio é o equilíbrio entre consciência verdadeira e o que a gente tem uma difusão, porque chega um momento que mais gente começa a dar importância, o consumidor começa a dar importância para isso, e aí tem empresas que fazem porque tá na essência, tem empresas que fazem porque entenderam a importância, tem empresas que fazem de conta porque parece legal dizer que faz. Então, esse é um desafio, a gente separar, né? Isso eu falo muito na pecuária também, ainda tem gente fazendo do jeito que não é o ideal hoje, muito menos, a maioria já, né, faz olhando para as boas práticas, e inclusive isso é olhando para retorno financeiro, também tem que ter esse equilíbrio econômico, social, ambiental, tudo caminha junto, mas separar as coisas, a gente está atento, buscar informação de verdade, porque hoje a informação está muito fácil, mas a desinformação também está muito fácil, então acho que é um desafio enorme a gente cuidar de buscar fontes confiáveis de informação para tudo, né? A gente recebe no WhatsApp, você vê numa rede social, principalmente, né, a turma mais jovem consome muito mídia social e tá tudo bem, mas lembra de fazer, sabe, as 5 vezes a pergunta por quê? Porque você vai chegar se aquilo tem raiz ou não tem, da onde veio, mas quem falou? Tem uma instituição de ensino, de pesquisa dizendo isso por trás? Porque a gente acredita em muita coisa que se diz por aí. Isso eu acho que é um dos principais desafios para qualquer negócio, para qualquer projeto, para qualquer conscientização, né? A desinformação. E ninguém é melhor do que uma comunicadora para falar isso pra gente, né? Eu concordo 100% com o que a Mari falou. Eu diria também nessa questão de desinformação que, apesar de ser um movimento, o impacto social, o consumo responsável ser um movimento crescente na população, principalmente com a Agenda 2030, ainda existe muita gente que não liga e não se importa e que, na verdade, quer fazer o contrário. Então, você precisa se manter resiliente para ter essas boas atitudes, não cair na desinformação, não cair nas informações falsas, e se manter focado em fazer essa diferença, em consumir de forma responsável. Então, acho que é isso, se manter resiliente no seu impacto, na sua mudança e no seu objetivo, no seu propósito. Acho que você falou uma palavrinha-chave aí, que é responsabilidade também. Somos todos responsáveis, né? Eu vou voltar na tua abertura, quando você fala do desperdício de alimento, e o desperdício de alimento tá ligado com uma outra ODS, que é a 2, que é a da fome, né? E a gente, felizmente, o Brasil voltou a sair do mapa da fome, agora em julho, não sei se vocês acompanharam a notícia, mas sim, sair do mapa da fome significa menos de 2,5% da população passando fome. Ainda é muita gente. É muita gente. E nós todos somos responsáveis. A nossa despensa de casa, a nossa geladeira tem desperdício se bobear todos os dias. Então, é desses pequenos atos e a gente... não é olhar para o governo ou as instituições, não, sou eu também, o que eu estou fazendo, né, e se responsabilizar. Então, a gente tirar um pouco essa muleta de colocar fora de nós e olhar para o que a gente pode fazer. Sem dúvida faz diferença. Se faz. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Não é sempre que a gente tem 2 pessoas incríveis para compartilhar experiências e poder estar contribuindo cada vez mais para a gente entender e difundir a ODS aqui em Maringá, mas não apenas, também no Brasil. Você acabou de ouvir Geração 2030, o programa que liga você aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Uma realização da Enactus, projeto de extensão ligado ao Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM. Geração 2030, sua voz pelo amanhã. Apoio Rádio UEM FM, em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.